Com essa máquina de escrever, foram e continuam sendo escritos os roteiros do programa mais antigo da televisão brasileira ainda no ar. Mosaico na TV. Boa tarde, mais um mosaico cheio de atrações está começando. Bom, eu me honro muito estar aqui no programa Mosaico com toda a colônia. Eu quero dar o primeiro pedaço não para o mais velho, para o mais experiente. Responda rápido. Qual o programa mais antigo da TV brasileira? Jornal Nacional? Não, esse está no ar há apenas 31 anos. Santa Missa em seu lar? Chegou perto, 32 anos. Programa Silvio Santos? Quase isso, 37 anos. O campeoníssimo de permanência no ar é o programa Mosaico, que estreou na TV Excelsior em 16 de julho de 1961. A história do programa Mosaico na TV é a história de Francisco Gottlieb. Nascido em 25 de julho de 1923, em Breslau, Francisco vivenciou, ainda criança, ao lado dos seus pais Siegfried e Regina, os momentos terríveis após a ascensão do nazismo na Alemanha. Eu, como criança, não imaginava toda essa história. Mas, lamentavelmente, quando uma vez fizemos um passeio de bicicleta, passamos por nossa cidade e de repente lá diziam: o que vocês são judeus? Então volta para a cidade, vocês não têm nada que ficar passeando. Os horrores daquele tempo não davam outra escolha. Era preciso fugir do antissemitismo para continuar vivendo. E a decisão foi tomada em 1938. Eu cheguei numa sexta-feira do colégio e o meu pai disse: amanhã vamos emigrar. Vamos deixar tudo para trás, nós vamos embora. E eu nem sabia para onde e como e o que eu devia fazer. E realmente foi o que aconteceu. Nós fomos de um dia para o outro embora da Alemanha. Emigrar para o Brasil era um ponto de interrogação para a família Gottlieb. Eles não conheciam nada do país, a não ser uma carta ou outra de um tio de Francisco que vivia por aqui. Mas era preciso partir. A família Gottlieb desembarcou no Rio de Janeiro no final da década de 30. Já em São Paulo, Siegfried, para sobreviver, abriu uma pequena mercearia. A família se associou à Congregação Israelita Paulista, a CIP, que então reunia judeus alemães recém-chegados. E Francisco logo participou intensamente do movimento juvenil daquela entidade. Meus pais abriram uma tinturaria na Rua da Consolação. Antes de abrir a sua própria oficina-loja, Francisco havia trabalhado em uma oficina de rádios em uma fábrica. E ao lado da tinturaria tinha um laboratório de rádio Francisco. Eu tinha lá a minha pequena oficina. Em 1940, além de manter a sua tinturaria, Siegfried produzia também um programa de rádio. Meu pai já tinha feito o programa de rádio, né, Hora Israelita. Eu acho que todas as casas judaicas que tivessem um rádio e pudessem naquele horário ouvir, ouviam. E as coisas eram passadas de boca a boca, o que o rádio falou, o programa Yiddish era muito importante, seja noticiário, seja o que estava acontecendo. Eu acompanhava o meu pai no programa de rádio, porque eu falava um pouco mais português do que ele, eu dava uma certa orientação, eu fazia o possível de ajudar. Naquela época, estou falando dos anos 50, eu me lembro que meus pais ouviam o programa Mosaico. Por que eles ouviam? Ouviam primeiro porque era a forma de ter o contato com a comunidade e tinha uma coisa muito importante, que era o anúncio da Hevre Kaddish de quem tinha morrido. Já em 1952, meu pai deixou de existir, lamentavelmente, muito cedo. Eu tinha que cuidar mais ainda da programação. O programa de rádio
era a agenda da comunidade. Se você queria saber o que está acontecendo na comunidade judaica em São Paulo, era só ligar 7, 7h30 da manhã, dependendo da estação onde nós estávamos. Você podia não só ter as notícias de Israel, mas você podia saber quem nasceu, quem faleceu, quem está casando, quem faz bar mitzvah, quem mandou congratulações. Me lembro que meu pai ou alguém do Mosaico ia nas festas vender congratulações que eram dadas no dia seguinte no programa. E a comunidade judaica toda ouvia. Transmitido diariamente, o programa permaneceu no ar até 1980. O programa, ele tinha um bordão que dizia assim, porta-voz da comunidade judaica. E é verdade. A forma de você se ligar aos seus iguais, à sua comunidade, não é? Era através de um programa de rádio. Depois foi pelo programa de televisão. E eu cheguei à conclusão que era a minha vez, se eu quiser progredir, se eu gostaria de progredir em termos de comunicação, eu também devia fazer televisão. E foi assim que no dia 16 de julho de 1961, um domingo, às 14 horas, Mosaico na TV estreou na TV Excelsior, Canal 9. Foi aqui no Teatro Cultura Artística que a TV Excelsior montou um dos seus estúdios e o seu auditório. Aqui eram produzidos os shows ao vivo da emissora. A Nestor Pestana transformou-se na Rua da Nova Televisão. E por aqui era comum encontrar artistas como Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, entre tantos outros que faziam enorme sucesso. Aqui nasceu a moderna televisão brasileira. E o Mosaico na TV faz parte dessa história. Eu fui na TV Excelsior, na ocasião falei com Álvaro Moya, que já foi diretor, e contei para eles o que eu queria fazer. E eu gostei da ideia dele, porque a comunidade judaica no Brasil, principalmente em São Paulo, que era o início da TV Excelsior, era na cidade de São Paulo, a comunidade judaica em São Paulo era muito forte, assim como a comunidade italiana, a comunidade árabe. Então, quer dizer, era uma maneira de você homenagear uma comunidade que tinha uma participação muito grande dentro do espectro da cidade. A TV Excelsior se destacava por sua programação diferente, criativa, inovadora e feita sempre com muito profissionalismo. Muita música, shows, programas de entrevistas e até programas de literatura. A TV Excelsior me cedeu 25 minutos. Lá fui eu, no primeiro programa, me senti naquele palco enorme. E ao meu lado, o Dr. Abreu Sodré, então presidente da Assembleia Legislativa, e ao outro lado, o saudoso deputado Jacó Salvador Tzveigel. Quando era para começar a falar, o meu coração não sei onde é que foi parar, eu acho que quase não consegui dizer nem A. Mas graças a Deus começou e não parou mais, né? Quando isso aconteceu, foi incrível, todo mundo falou, muita gente veio até o estúdio para ver como é que era, o que que era. Em 1961, quando o Mosaico na TV foi ao ar pela primeira vez, a televisão no Brasil tinha apenas 11 anos de existência. A São Paulo dos anos 60 era muito diferente dessa metrópole efervescente dos dias atuais. E claro que fazer televisão naquela época não tinha nada a ver com o modo como se faz televisão nos dias de hoje. O videotape, por exemplo, não existia, tudo era feito ao vivo, o que exigia muita criatividade e uma enorme capacidade de improvisação. O programa ao vivo é uma coisa muito difícil. Fazer televisão hoje é uma coisa muito tecnológica, não é? Você se prepara, se não está bom você repete. Mas naquela época não. Não tinha como você errar. Errou, vai pro ar daquele jeito mesmo e acabou. Se o sujeito engasgou na hora de ler o texto, não tem como cortar, é ao vivo. Então tudo que podia, o que se pode imaginar, acontecia. A história do evento com as crianças das escolas judaicas e o Moacir Franco, que era um cantor famoso na época, muito simpático, muito popular, e ele tinha gravado uma música de Israel. E meu pai convidou o Moacir para vir reger e cantar junto com esse coro de crianças. As crianças vieram, o palco estava preparado, o programa começou, e cadê o Moacir Franco? O Moacir Franco nunca apareceu. E meu pai foi lá na frente reger
e cantar junto com as crianças. Eu me lembro que o surpreendente Juca Chaves apareceu ou no primeiro ou no segundo programa, ele que na época era um verdadeiro escândalo. Para o seu Francisco, não era um escândalo. Tem inclusive o programa de vocês, que eu fui o segundo a ser entrevistado com o Francisco. É um programa que tem muito carinho.